Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje a gente está aqui para falar de um tema que ele é universal dentro da prática musical de absolutamente todos os colegas que fazem música e que pensam música independente do instrumento que tocam e do nível, né? Se toca de forma amadora porque adora tocar, porque toca na noite ou porque está trabalhando, ou o tipo de formação, independente de qualquer coisa, nós temos todos essa disciplina em comum que é a percepção musical. E para falar de percepção musical, hoje está comigo o Pedro de Alcântara Neto. E aí? Boa noite. Boa noite, William. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos começar. Para eu ter uma noção de quem é você, o que você tem feito aí, e por que eu te chamei hoje para essa conversa. Fala aí um pouco da sua formação, qual que é o seu contato com música e o que a sua pesquisa tem a ver com percepção musical. Perfeito, maravilha. De modo geral aqui, falando da trajetória acadêmica, eu entrei na Unicamp em 2015 para fazer licenciatura em música. O meu objetivo era ser professor quando eu entrei. Depois já na graduação eu comecei a me interessar bastante por pesquisa, inclusive em pesquisa em cognição musical e percepção musical, mais especificamente. E aí eu segui nessa área no mestrado. No mestrado eu fui para a Universidade Federal do ABC, onde eu entrei no grupo de Neurociência e Música para estudar um pouco mais sobre percepção musical, um pouco do ponto de vista das ciências cognitivas e da neurociência. E aí depois disso eu segui mudando um pouquinho para onde eu estou hoje, que é na Finlândia, na Universidade de Jyväskylä, você escreve Jyväskylä, e para estudar também percepção musical, mas de um ponto de vista um pouco mais computacional e algorítmico. Então, basicamente essa trajetória geral, a gente pode falar sobre cada uma delas em mais detalhe. Você dava aulas de que instrumento? O que você fazia? Certo. Quando você estava no bacharelado não, né? Na licenciatura. Na licenciatura, Bom, eu comecei no piano, né, no teclado. Meu pai é pianista, e aí eu comecei tocando piano desde novinho, e depois eu mudei para o violão e para a guitarra, e foi aí que esse foi o meu instrumento principal por muitos anos. Então, eu já dei aula de teclado um pouquinho, mas principalmente de violão, teoria musical, esse tipo de coisa. Sim, e a Universidade Federal do ABC, talvez o pessoal não saiba, mas eles não têm um departamento de música lá, né? Como que foi esse contato seu, você como partindo de uma formação como músico? Sim. E para que departamento que você foi lá e como que você ficou sabendo? O que aconteceu aí para você fazer essa ponte? Eu acho que para entender isso, o melhor é começar pela graduação mesmo, que foi quando eu comecei a me interessar por essa área de pesquisa, que é título do podcast, né, de percepção musical, do episódio de hoje, aliás. Então foi o seguinte, na graduação eu tinha uma pergunta que, como você disse, eu era músico, e como todo músico, uma coisa que todo músico tem em comum é interesse e a necessidade, talvez, de aprender um pouco sobre percepção musical, seja implicitamente ou explicitamente. E ali na graduação eu fazia a disciplina obrigatória de percepção musical, né? A gente tinha que solfejar, a gente tinha que ouvir algumas melodias e transcrever, ouvir acorde e transcrever. E logo nessa época eu comecei a me interessar sobre, como que a gente aprende a fazer isso? Como que a gente desenvolve essa capacidade se relaciona com alguma outra habilidade que a gente tem em algum outro domínio, qual que é a diferença de percepção musical de um músico profissional para uma pessoa que é músico amador ou que simplesmente ouve música, né? Essas perguntas começaram a aparecer, e é aí que eu entrei na minha primeira iniciação científica com o professor Ricardo Goldenberg, com quem eu fiz algumas pesquisas sobre como as pessoas aprendem a solfejar. A gente tinha o objetivo de... a ideia da pesquisa, de modo geral, era medir capacidade de solfejo, ou seja, a gente mediria proficiência em solfejo,
e a gente mediria algumas outras habilidades para saber se a proficiência em solfejo estava correlacionada ou poderia explicar algumas outras habilidades musicais, certo? Então, algumas coisas básicas que a gente fez, por exemplo, foi testar a habilidade de solfejo de uma pessoa e ver o quanto aquilo se correlacionaria, por exemplo, com a performance geral dessa pessoa na faculdade. Algumas perguntas bem gerais, assim, como uma pesquisa exploratória, e bem tateando mesmo a superfície do assunto, para a gente ver se a pergunta principal era: a habilidade de solfejo tem alguma correlação com alguma outra habilidade musical, ou será que será que é algo à parte? Autônomo, né? Exatamente. E aí, beleza, essa foi uma ótima porta de entrada para a pesquisa, né? Como vocês ouviram, foi uma pesquisa bem geral, assim, as perguntas eram bem amplas e era mais exploratório do que específico, assim. Mas isso foi uma boa porta de entrada para ciências cognitivas, porque se eu quero responder esse tipo de pergunta que eu acabei de fazer, que é se existe alguma correlação entre a habilidade de solfejo e outras capacidades cognitivas, eu precisaria de método para fazer isso, né? E eu fui encontrar esses métodos nas ciências cognitivas. Então, de modo geral, o que a ciência cognitiva estuda? As ciências cognitivas são uma grande área de pesquisa que envolve linguística, neurociência, ciência da computação, basicamente filosofia, e a gente pergunta algumas coisas como, por exemplo, como os seres humanos aprendem qualquer coisa, como os seres humanos se expressam, como os seres humanos percebem estímulos, né? Como os seres humanos criam. Então, são várias perguntas, grandes perguntas que as ciências cognitivas colocam, e são vários métodos que as ciências cognitivas colocam para ajudar a gente a responder esse tipo de pergunta. Então, eu comecei a usar esses métodos de ciência cognitiva na minha pesquisa de iniciação científica com o Ricardo Goldenberg. E foi assim a minha entrada nessa grande área das ciências cognitivas, e isso vai explicar como eu fui chegar na UFABC depois. Então, a gente fez essa pesquisa lá ainda na graduação. Ela rendeu um artigo, foi publicado na revista da ABEM, eu acho que em 2000, não lembro qual ano, 2016, alguma coisa assim, onde a gente explora algumas dessas coisas, assim. Foi meu primeiro artigo, foi minha entrada na carreira acadêmica, e ali eu tomei gosto pelo negócio, comecei a me divertir bastante naquele ponto ali. E aí eu segui para a segunda iniciação científica. Fui para a segunda iniciação científica já com a mira um pouco mais afiada. Eu já tinha algumas perguntas mais específicas para fazer, e eu queria responder algumas perguntas mais específicas mesmo sobre como as pessoas percebem intervalos. Esse olhar que você estava dando era dentro de percepção de frequências, né? Justamente. Ainda na primeira iniciação científica, não. E aí, na segunda iniciação científica, foi onde eu comecei a colocar o dedo na pergunta que eu queria responder de fato. E justamente isso, a razão de frequência, era o que eu queria estudar do ponto de vista perceptual. Então, o que a segunda pesquisa de iniciação científica perguntou? Qual que era a minha pergunta? A pergunta geral era o seguinte: como as pessoas percebem razões de frequência? Ou seja, se você coloca uma frequência fundamental junto de outra frequência fundamental, como você percebe a relação entre essas duas frequências fundamentais, certo? Então essa era a pergunta geral, e a pergunta um pouco mais específica que eu tinha era: será que o contexto musical onde essa frequência aparece influencia a forma como você vai perceber essa frequência? Então, essa era a pergunta específica da pesquisa. A minha hipótese era que o mesmo intervalo seria percebido de formas diferentes dependendo do contexto onde você ouvisse ele. Essa era a hipótese. Bom, daqui a pouco a gente pode entrar nisso, se o contexto é um tipo de repertório específico, ou se é num contexto, por exemplo, dentro de uma mesma tonalidade, duas terças diferentes, por exemplo, do Mi, Sol, Si, se elas são percebidas diferentes por causa da função dela dentro daquele tom, né? Exato. Eu tenho a minha percepção, começa a usar a palavra de forma errada, né? Mas eu tenho a minha, a forma que eu entendo isso pessoalmente, né? E daí a gente pode conversar se isso se confirma quando tem um N amostral relevante, né? E daí, por que eu estava falando dessa coisa da frequência? Que eu vou te perguntar sobre, porque essa ideia de ir para cima dessa propriedade em particular,
porque às vezes a gente percebe quando tá dando aula ou tá tendo aula mesmo de percepção musical e de percepção rítmica, ou às vezes até de apreciação musical, quando você vê que certas pessoas, por causa dos contextos que elas estão aparecendo, né? A gente tem sempre classes de música muito heterogêneas no Brasil, né? Então, pessoas com contextos muito, muito diversos. Sim. E às vezes você vê que tem um aluno que ele é rato, assim, de identificar instrumento musical de sopro, assim, o cara fala a marca do clarinete, assim, o cara nem é clarinetista, e o cara pega, assim, umas coisas, assim, de timbre, fala, puta, a palheta do oboé do cara é de tal jeito, fala, porra, mas você nem toca oboé, como você sacou isso? E assim, eu, como contrabaixista, eu sabia falar a marca na cara, assim, de você ouve qualquer gravação de contrabaixo, eu falava, é tal, que massa. é tal baixo, cara, Yamaha, é um Yamaha 6 cordas, assim, assim, assado. Pô, demais. Você sabia perfeitamente, às vezes você fala até o encordamento que o filho da mãe tá usando, né? E pra mim era muito fácil, eu tinha muita intimidade com a questão de rítmica, né? De identificação de pulsação até, de dar pulso sem metrônomo, identificar ali mais ou menos qual é o pulso, acertando bem, assim, né? Tipo um ouvido absoluto, só que para ritmo, né? Para andamento. É muito legal. Sim. Você pega alguns colegas bateristas, você vê que os caras têm mais ainda, né? Porque o cara toca, o cara não se perde dentro da estrutura das coisas, né? O cara não se perde mais nem a pau. E eu não tinha isso para percepção melódica, por exemplo, mas eu via alguns colegas que, mano, os caras nadavam de braçada. Daí o que eu queria perguntar para você, assim, você, por exemplo, você tem um ouvido absoluto, e por isso você começou a ter essas questões de assim, por que as pessoas não ouvem com a facilidade que eu ouço? Ou é o contrário, ou às vezes você tinha uma certa dificuldade e ficava assim, puta, por que eu não consigo ouvir com a facilidade que aquele desgraçado? Às vezes o cara é 10 anos mais novo que você, escreve tudo e você, puta merda, como que eu não consigo fazer isso, né? Sim. Não, legal, ótima pergunta. O negócio é o seguinte, cara, eu, pra falar verdade mesmo, eu não sou nenhum nem outro, eu sou uma pessoa bem mediana em termos de percepção. Eu ia bem na aula de percepção, mas era relativamente fácil também, a galera ia bem, em média, e eu ficava ali no meio da galera, eu não era nem aquele cara gêniozinho que saía escrevendo todo o acorde que ouve, nem o cara que não ouvia nada também, eu saía na metade. Mas de onde veio a dúvida foi justamente dessas aulas, assim, que eu comecei a perceber que o mesmo intervalo que eu ouvia soava completamente diferente dependendo da escala onde o intervalo estava, sabe? Então, às vezes, eu cometi alguns erros de dizer, por exemplo, isso aqui é uma terça maior. E aí eu ia ver, não era uma terça menor. Ou então o contrário, às vezes eu ouvia aquilo como uma terça, só que eu não sabia dizer se era uma terça maior ou menor, mesmo que fora de contexto eu ouvisse aquilo com uma facilidade, assim, ridícula. Eu ouço uma terça maior e uma terça menor fora de contexto e eu sei dizer na hora o que é, sabe? Eu nunca tive dificuldade para isso. Mas aí você coloca dentro de um contexto, aquele negócio começava a misturar na minha cabeça e eu falava assim, caramba, cara, é maior ou é menor? E eu não sabia dizer. Então a pergunta veio justamente disso, assim. Então não era nem se eu era muito bom ou muito ruim na aula, mas era mais nesse tipo de confusão. Eu coloquei o dedo em cima dessa confusão que a minha cabeça estava fazendo, e em cima dela eu levantei essa hipótese de que o contexto afeta a percepção de intervalo, né? Foi exatamente aí. E daí que você partiu para esse tipo de afunilamento ainda na iniciação científica, Ainda na iniciação científica. Foi quando eu comecei a fazer o design do experimento, assim. Então, uma coisa que a gente começa a se importar bastante quando a gente quer medir alguma coisa perceptual, ou seja, alguma coisa que você não consegue medir diretamente, que é a forma como você percebe um determinado estímulo sonoro, isso nunca vai ser acessível, né, para o pesquisador, para o cientista do lado de fora. Então a gente precisa de algum mecanismo para conseguir extrair essa informação de dentro da sua cabeça, né? Então como que a gente faz isso? Tá aí a grande pergunta. E eu comecei a me preocupar com isso na segunda iniciação científica, né? Que é como que eu extraio essa informação que está dentro da sua cabeça, que só é acessível a você, e como eu consigo fazer isso de maneira minimamente controlada e fidedigna, no sentido de reliable, que o pessoal chama na literatura, né, que é você conseguir medir aquilo hoje e amanhã e a sua
a sua aferição continuar minimamente estável, né? Sim, a reprodutibilidade, Exatamente, né? Exatamente. Alguém consegue aferir. E o que você chegou nesse momento, até antes do mestrado, assim, até qual era o ponto que você estava? Sim, então antes do mestrado eu comecei a fazer o design desse experimento. Então o que entra na fase de design do experimento? A gente começa a basicamente listar todas as variáveis que a gente acha que podem influenciar nos resultados que a gente quer obter, aliás, nos resultados que a gente quer coletar, né? E a gente começa a pensar se essas variáveis são de interesse ou se elas não são de interesse, certo? Então, como você falou, contexto musical pode ser diversas coisas. Pode ser, por exemplo, o gênero da música. Pode ser uma música de rock, pode ser uma música clássica, certo? Pode ser qualquer coisa. E aí eu me pergunto, será que essa variável interessa a minha pergunta de pesquisa? Será que eu me importo em saber se o contexto é relevante dentro do gênero, ou será que a minha pergunta é mais genérica do que o aspecto de gênero musical, né? Estilo musical que seja? E aí você começa a pensar em como controlar essas variáveis, né? Outra pergunta seria, será que eu me importo com o ritmo? Ou será que a minha pergunta é, dado que o ritmo é exatamente igual, como você vai perceber um estímulo A ou B? Né? E aí você começa a precisar inventar jeitos ou pensar em formas de anular o ritmo, por exemplo. Então eu quero testar como você percebe uma determinada razão de frequência, e o ritmo dessa razão de frequência tem que estar sempre igual, certo? Eu não quero a minha variável de ritmo influenciando meus resultados, certo? Se eu quero ver como você percebe o estímulo A ou B, eu preciso pegar o ritmo, manter ele estável e mostrar o estímulo A e o estímulo B. Se o meu ritmo muda do estímulo A para o estímulo B, eu não posso dizer que a diferença nos meus resultados se deve ao estímulo A ou ao estímulo B de fato, né? E foi nisso que eu comecei a pensar durante a segunda pesquisa de iniciação científica. Você já emendou com o mestrado? Exatamente. A segunda iniciação virou meu mestrado. Eu comecei essa pesquisa de iniciação eu fiz em colaboração com um laboratório de cognição musical lá do Canadá, com a Lola Curry, que é uma pesquisadora bem importante dessa área. Ela fez alguns estudos iniciais nessa área de cognição musical bem legais e ela aceitou orientar esse projeto. E aí a gente começou a fazer o design desse experimento junto. E logo no mestrado a gente começou a coletar junto. Então o estudo foi coletado tanto aqui no Brasil quanto lá no Canadá. Que legal. É uma área relativamente recente, né? Relativamente, sim. Tem algumas coisas bem antigas, assim, se você for ver, tem o pessoal pensando em psicologia da música, você tem Seashore lá atrás, você já tem, por exemplo, as publicações da Lola, acho que as mais antigas são de 1960, alguma coisa assim. Então, não sei, é recente, se for comparar com outras áreas da ciência, mas já está acumulando bastante coisa. Tem algumas décadas aí de história, né? Uma coisa que às vezes eu fico olhando o pessoal que tem feito neurociência, cruzado a neurociência com as coisas de teoria musical, é que nem sempre eles são músicos, né? Sim. O pessoal que tá mexendo. Então, às vezes, algumas coisas que parecem óbvias pra gente, o pessoal demora um pouco pra chegar, né? E entender o que tá acontecendo, né? Por falta de repertório de uma das áreas, né? Sobra muito repertório de uma das áreas e às vezes falta um pouco de outra. Você acha que você tem equilibrado isso? É uma vantagem você ter vindo? É uma ótima pergunta, sim, porque essa área que eu estou colocando o dedo agora, que é ciências cognitivas, de modo geral, ela é essencialmente interdisciplinar. Então, as pessoas que estão lá, como eu disse há um tempo atrás, as ciências cognitivas englobam diversas disciplinas, como linguística, filosofia da mente, principalmente, computação e biologia e tudo mais. Então, você vai ver muita gente de diversas áreas diferentes. Então, como você disse, tem muita gente não músico pesquisando assuntos relacionados à música, e tem muitos músicos também pesquisando assuntos de cognição musical com métodos que não são propriamente da música, assim.
E aí, como eu me saio nisso, não sei. Tô tentando Descobrir. tô tentando acompanhar, assim, eu me divirto bastante, particularmente estudando os métodos da neuro, das ciências cognitivas de modo geral. Agora estou bastante apaixonado pelas ciências computacionais. Então, como a gente pode usar computador para responder nossas perguntas sobre percepção musical, né? Então, isso é uma área que está também borbulhando bastante. Como você faz o computador perceber que aquilo é uma terça maior ou uma terça menor, né? Que é fascinante, assim, é uma coisa que... E é essencialmente interdisciplinar. Então, você vê muito músico trabalhando, mas você vê muito cientista da computação que é apaixonado por música também, trabalhando com aquilo, né? Uhum. Mas, sem dúvida, às vezes, assim, tanto do nosso lado quanto do lado deles, o repertório, muitas vezes, influencia na forma como você vai fazer o design daquele experimento, aquelas coisas. Então, tem muita gente, inclusive, da música que está entrando para ciências cognitivas que fica fazendo review de paper e avaliando alguns conceitos básicos de música. Muitas vezes você tem alguns probleminhas em experimentos feitos por não músicos, justamente por a pessoa não ser músico, né? Mas o contrário também é verdade. Enfim, eu acho que é uma área essencialmente interdisciplinar, onde está todo mundo tentando se ajudar ali para responder a mesma pergunta, né? Sim, até surgirem grupos de pesquisa e pesquisadores com métier suficiente demora um pouquinho, né? Daí, sim. Com métier das duas áreas, é normal que tem umas derrapadinhas. Sim. E daí, assim, quando a gente está estudando música, como você estava falando mesmo, nas aulas de percepção, às vezes a gente estuda muito por tentativa, erro, e daí repete, e daí até descobrir um jeito às vezes, de memorizar como que é a sensação da terça num contexto X, num contexto Y. Certo. Você vê problemas, assim, como dentro do que você tem experimentado, como que você consegue comparar o jeito que a gente aprende música em sala de aula, aprende percepção, né, solfejo em sala de aula, que você acha assim, acho que isso aqui não dá muito certo, isso aqui, ou às vezes coisas que se tem por muito garantido, né, se você fizer isso aqui 6 meses, vai acabar memorizando essa escala aqui, sei lá. Não, isso é um ponto bem interessante que eu tenho particularmente muito interesse, que é justamente a aplicabilidade das coisas que a gente pesquisa, as coisas que a gente estuda, para o que você quiser aplicar, por exemplo, estudar música ou ouvir música, né? Que é essencialmente o que você está perguntando, né? Como é que as pessoas aplicam o conhecimento ou não aplicam o conhecimento de percepção musical no contexto didático e tudo mais. E a resposta para isso é extremamente complicada, cara, porque apesar da gente estudar percepção musical de um ponto de vista científico e tentar fazer as nossas observações e as nossas conclusões serem o mais imparciais possíveis, o mais reprodutíveis possíveis, a gente ainda tem um poder prescritivo muito reduzido, no sentido de que a gente diz mais como as coisas são do que como as coisas devem ser. Né? Isso é um ponto fundamental da ciência, é uma distinção muito importante de ser feita e que a gente vê muita gente não fazendo. Tipo, você pega os resultados da sua pesquisa e diz, bom, dado isso, a gente tem que fazer aquilo. Né? E é uma coisa que não necessariamente é verdade, assim, porque uma coisa é a nossa capacidade de observar as coisas como elas são, ou seja, como é que eu consigo como é que você percebe essa razão de frequência? Ou será que esse contexto vai influenciar na sua percepção dessa razão de frequência? Isso é uma coisa. E agora, o que eu faço com isso? Nossa, isso é outra coisa, sabe? E é uma coisa bem difícil de fazer. E isso é uma pergunta muito viva, porque muitas pessoas, inclusive a minha mãe, por exemplo, me perguntam, tá, meu filho, mas o que você vai fazer com essa informação? Tipo, você vai descobrir como é que é essa razão de frequência percebida e o que você vai fazer com isso, né? E, assim, pode ser meio uma cop-out answer, assim, uma escapada, mas eu poderia responder com uma certa segurança que isso não é problema meu, sabe? Meu problema é dizer, meu problema é dizer como é, mais do que como deve ser, certo? Mas é claro, isso é uma coisa que a gente pensa também. É claro, eu encontro um determinado resultado, o meu resultado ele tem validade preditiva, ou seja, eu consigo prever como algo vai ser,
uma certa acurácia ali. Por exemplo, os resultados do meu experimento do mestrado, eles têm uma validade preditiva. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo analisar o contexto e eu consigo adivinhar, mais ou menos ali, como você vai perceber aquele intervalo, certo? Então, você tem essa aplicabilidade. Se isso te interessa por algum motivo, você poderia usar isso para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, você quer saber se a pessoa vai perceber o estímulo A ou o estímulo B como similares, por exemplo. Seja para compor alguma música, por exemplo, para pensar em tema e variações, sei lá. E aí você poderia se basear na ideia de que o estímulo A é percebido como parecido ao estímulo B, dadas determinadas condições. E você poderia usar isso para informar sua prática composicional de alguma forma. Mas isso não é prescritivo, né? É mais uma coisa tipo, ok, você pode fazer isso aqui. Tem essa ideia aqui e tal. A pergunta é mais provocativa mesmo, né? Porque para ver o que você tem pensado. Porque essa é uma pergunta meio sacana, né? De você vai fazer o quê com esses dados? Mas é uma ótima pergunta. É uma pergunta completamente válida, né? Sim, não, eu compreendo, mas é que às vezes parece que é de justificativa porque você está pesquisando um negócio. Eu fico pensando assim, por exemplo, se pedissem a justificativa para o Einstein, porque que ele estava estudando teoria da relatividade geral, ele não ia falar que era para inventar o GPS no futuro. Claro. Você não consegue muito prever onde que aquele dado que ele por si só ele tem uma relevância ali de diálogo dentro da ciência, você não consegue prever tanto assim, tão longe e com tanta... os desdobramentos daquelas informações, né? Seria a diferença essencial entre ciência de base e ciência aplicada, né? E isso é uma coisa que, inclusive, se a gente for entrar nesse assunto depois, foi uma preocupação minha, real, e eu queria mudar um pouquinho, migrar um pouquinho para a ciência aplicada, então foi para esse lado que eu acabei levando meu doutorado. Mas a gente foge um pouco do assunto de percepção musical, então no final a gente pode falar rapidinho assim, mas só por alto. Legal. E daí, como é que foram os experimentos em si? Me explica um pouco como você decidiu ali o funil que você ia ter, o recorte que você ia ter, e daí como é que foi o experimento em si? Tá, vamos lá. Vou explicar. É legal explicar isso. O público talvez entenda de música e teoria musical, então vai ser legal poder explicar em termos específicos, né? Porque geralmente eu falo isso para uma plateia de neurocientista ou de pessoal de físico, sei lá, de qualquer coisa, e a galera, eu tenho que falar em termos bastante abstratos, mas aqui eu vou dar nome aos bois mesmo, vou falar o que era o experimento, de fato. Inclusive depois eu te mando os áudios do experimento, se você quiser colocar no podcast para a galera ouvir, né? Dá para mostrar os exemplos. Então é o seguinte, cara, tem um experimento do Dowling, de 1978, que mudou minha vida quando eu li. Assim. O experimento era o seguinte, ele mostrava duas melodias, vamos chamar elas de melodia A e melodia B. A melodia A era, por exemplo, Dó, Ré, Mi, tá? Para facilitar, Dó, Ré, Mi. E a melodia B era Lá, Si, Dó. Okay? Então, em termos de teoria musical, a gente poderia dizer que uma melodia é relativa menor da outra, certo? Você tem se você tiver na tonalidade de Dó maior, por exemplo, dado que você tem um contexto, Dó, Ré, Mi é o grau 1, 2, 3, Lá, Si, Dó seria o grau 6, 7 e 8, né? E 1 de novo. Faz sentido? Sim, faz sentido. Okay. A direcionalidade é a mesma. Exatamente. Isso que é importante para aquilo ali. Exatamente. Inclusive, isso que você falou de direcionalidade, que o Dowling chamava de contorno, foi um dos principais achados desse pesquisador em outros estudos, mas vamos continuar aqui nesse aqui, depois eu posso falar de contorno. Então, beleza. Qual que era a tarefa dos participantes que participaram desse experimento do Dowling? A tarefa era dizer se a melodia A, aliás, se a melodia B era uma transposição exata da melodia A. Ok? Então, se a gente tivesse esse caso de Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, a resposta seria não, né? Porque elas não são uma transposição exata, porque o primeiro intervalo na melodia A é uma terça maior e o primeiro intervalo na melodia B é uma terça menor. Né? Só que a melodia B poderia ser também uma transposição exata, certo? Poderia ser Lá, Dó sustenido, certo?
Uhum. e Mi, né? Aliás, não, eu falei errado. Lá, si, dó sustenido. Exatamente, Lá, Si, Dó sustenido. Porque no experimento ele usa até em terças, assim, mas eu me confundi. Exatamente, Lá, Si, Dó sustenido. Tá, entendi. E aí você teria, de fato, uma transposição exata, né? Então, Dó, Mi, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. E aí ele variou essas melodias, ele poderia mostrar Dó, Mi, Sol, ou Dó, Ré, Mi, e aí a melodia B seria uma transposição exata ou uma transposição relativa para menor. Faz sentido? Deu para entender? Sim. Tá. Sim. Beleza. E aí, o que você acha que aconteceu, cara? O pessoal tinha que dizer, é transposição exata ou não? Essa era a pergunta que ele fazia no experimento. O que você acha que aconteceu? Você tem uma hipótese? Eu chuto que as pessoas acertaram tudo, porque sempre vai tocar a melodia A primeiro, e daí depois você tem a comparação, né? Isso. Então daí você cria um contexto já prévio de que você está dentro de uma tonalidade que tem uma resolução por trás daquilo ali. Provavelmente isso. Então isso aqui é o mais incrível, na minha opinião. Assim. A galera errou tudo, cara. Tipo, a galera errava tudo, assim, e na hora que eu li isso, na hora que eu li isso, eu falei, cara, não é possível, bicho, porque isso explicava muita coisa pra mim, lembra que no começo do podcast eu falei que eu tinha dificuldade de dizer se era uma terça maior ou uma terça menor, dependendo do contexto, parece que a galera tem também, e ele fez esse experimento tanto com músicos profissionais quanto com músicos amadores e não músicos, certo? Então tinha esses 3 grupos e a galera foi muito mal em todos eles, assim, todos os grupos foram muito mal. Só que tem alguns detalhes sobre o experimento, né? As melodias eram bem rapidinhas, assim, tipo sacou? E aí você dizia 1 ou 2, pô, já apertava ali, próxima, então, apertava, igual ou diferente, igual ou diferente, igual ou diferente, então, pô, frenético, assim, pá, ele queria ver a resposta exata, ele não queria dar tempo de você parar e contar no dedo, sacou? Sim. Tipo, você não ia ficar lá cantando a escala cromática para encontrar se era terça maior ou terça menor. Né? Isso é uma Nesse caso, por exemplo, falando daquilo que eu falei antes de isolar variável, tempo era uma variável que ele queria controlar, porque ele não queria te dar o tempo de pensar naquilo, né, explicitamente. Sim. Ele queria a sua percepção, né, igual ou diferente. Essa era a pergunta. Então, beleza. O que ele... Dados esses resultados, ele formulou uma explicação para isso, que ele chamou de scale step, grau de escala. Então, bom, se você está ouvindo essas 2 melodias, que podem ter intervalos diferentes ou não, mas parece que a informação de intervalo não te importa muito, eu preciso encontrar uma outra variável que seja igual entre a melodia A e a melodia B. Eu vou falar isso de novo. É o seguinte, você tem a melodia A com um padrão de intervalos e a melodia B com outro padrão de intervalos. Porém, a melodia A é percebida como igual à melodia B. Logo, eu preciso encontrar entre essas 2 melodias o que é igual entre elas, porque de fato as pessoas estão percebendo elas como iguais. Né? Então a gente pergunta o que nessas 2 melodias que é igual. E aí o Dowling falou esse negócio de scale step, porque se você analisa o contexto dessas 2 melodias, que é Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, você pode dizer que a primeira melodia é 1, 2, 3, da tonalidade de Dó maior, né? E a segunda melodia é 1, 2, 3, da tonalidade de Lá menor. Certo? Então, se você para de pensar no intervalo, se você começa a chamar aquilo de grau 1, grau 2 e grau 3, você explica o porquê as pessoas percebem a melodia A como igual à melodia B, certo? Então, esse é o malabarismo teórico que a gente tem que fazer para explicar esses resultados, né? Que é o nosso objetivo, muitas vezes, num experimento científico, é você encontrar qual variável explica aqueles resultados, ou encontrar um resultado dadas determinadas manipulações de variável, enfim, a direcionalidade pode mudar. Então, o que o Dowling fez, que eu achei genial quando eu li, foi justamente falar, olha, essa informação de intervalo parece não ser relevante, porque a melodia A é totalmente diferente da melodia B, porém as pessoas percebem ela como iguais. Então, num contexto tonal, você pode dizer que a variável relevante para você julgar se uma melodia é igual a outra é o grau de escala e não o intervalo. Certo? Então, essa foi a ideia dele.
Isso é muito interessante, É. porque você vê, eu realmente, eu imaginei um cenário, né? Você se imaginando no experimento, você acha que as coisas vão acontecer de uma forma. O que Sim. é importante um cara sentar e fazer e experimentar de fato e não só ficar Sim. Sim. tendo aquilo como garantido, né? Aham. Tipo, pra mim, assim, porra, o cara escutou do Ré Mi, a hora que escutar Lá Si Do Sim. Sim. certeza Aham. absoluta que o cara tá escutando Aham. Sim. a terça menor ali em Sim. cima Sim. e tá escutando a sensível, né? E não é isso, é Aham. muito, Aham. muito legal, cara. Alguns detalhes, assim, eu usei esse exemplo de Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó como exemplo. Eu acho que ele não usou Aham. isso nenhuma vez, né? Eram umas melodias um pouco mais complicadas. Ele dava saltos de terça, subia e descia, fazia algumas coisas assim, Sim, né? sim. Mas a ideia é justamente essa, né? A ideia Aham. geral, assim, Talvez os resultados jogada. dele, talvez a sua hipótese esteja certa se ele fizer Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó. A Sim. gente pode testar isso, de repente fica óbvio Sim. demais, né? Pois é. Uhum. Mas interessante. Mas se a gente usar os resultados do Dowling para elaborar uma hipótese sobre o que aconteceria se fosse Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, a gente também diria que as pessoas teriam dificuldade em perceber, porque, de fato, em termos de grau de escala, a melodia A e B são iguais. Né? Uhum. Então eu dei essa volta toda para falar sobre o meu experimento, que uma coisa que o Dowling não testou foi o que aconteceria se você mantivesse a razão de frequência e mudasse o grau de escala. Vou explicar isso. Na melodia A, você tinha uma razão de frequência que sugeria uma terça maior. Né? Na melodia B, você tinha uma razão de frequência que sugeria uma terça menor. Só que em termos de grau de escala, elas eram iguais. Né? Só que o que o Dowling não testou foi o contrário disso, ou seja, se eu mantiver a razão de frequência igual, mas mudar o grau de escala, será que você vai perceber aquilo também? Porque isso é uma variável interessante da gente manipular para a gente saber se de fato a variável de interesse aqui, o que está fazendo a percepção ser daquela forma, é o grau de escala. Né? Porque ele manipulou só a razão de frequência, mantendo o grau de escala parado. E a minha pergunta de mestrado foi, ok, vamos manter a razão de frequência agora e vamos manipular o grau de escala e vamos ver de qual é essa parada aqui. Vamos ver se a percepção muda. Porque se essa hipótese sua de que o que está fazendo as pessoas perceberem essas melodias como iguais é o grau de escala, eu tenho que ser capaz de manipular o grau de escala e isso tem que mudar a sua percepção. Certo? Se isso não for verdade, a sua hipótese de grau de escala está errada. Então esse era o meu objetivo no mestrado. Dá um exemplo. Vamos lá. E grande parte do mestrado foi justamente pensar nesse exemplo. Né? Eu fiquei quebrando a cabeça assim, como é que eu mantenho a minha razão de frequência mudando o grau de escala? E aí foi aí que acendeu a lâmpadazinha, né, do Eureka, que foi o seguinte, explicando o experimento do mestrado. É o seguinte, pensa na escala de Dó menor melódico. Dentro de Dó menor melódico, a gente tem só um acidente que é o Mi bemol, né? Então, pensa comigo qual que é o intervalo entre Si e Mi bemol, certo? A gente tem, em termos de teoria musical, um intervalo de quarta diminuta. Então só que a quarta diminuta é igual a qual intervalo que a gente conhece também? É igual a terça maior, né? Se você for tocar no piano, você pode tocar a terça maior vai ser exatamente igual em termos de razão de frequência, ou seja, se você olhar a frequência da primeira nota e olhar a frequência da segunda e tirar a razão entre elas, você vai ter exatamente a mesma razão de uma terça maior, certo? Então, dentro da escala de Dó menor melódico, a gente poderia testar, por exemplo, se você percebe o intervalo Si, Mi bemol igual ao intervalo Fá, Lá. Okay? Vamos parar para pensar sobre isso. O primeiro intervalo é uma terça maior. Na verdade, é uma quarta diminuta, mas vamos chamar de terça maior para facilitar o entendimento. O segundo intervalo é uma terça maior também. Então, pensa aqui, Si, Mi bemol, Fá, Lá. Dentro do contexto de Dó menor melódico, todas essas notas são diatônicas. O primeiro intervalo é uma terça maior. O segundo intervalo é uma terça maior.
certo? Com um asterisco de que o primeiro intervalo é, na verdade, uma quarta de minuta, mas, de novo, vamos chamar de terça menor para facilitar. Então, qual foi a minha hipótese? Aliás, tem mais uma semelhança e diferença entre esses dois intervalos. O primeiro intervalo, se você contar no dedo, você tem que dar 2 saltos de notas diatônicas para chegar. Então, pensa, Si, então você pula de Si para Dó, depois de Dó para Ré, depois de Ré para Mi bemol. Então, você pulou 1, 2, 3, certo? Sim. Você pode chamar de 4 se você contar o primeiro também, né? Então, Si, Dó, Ré, Mi bemol, certo? 4 ou 3, não importa. Vamos chamar de 3 porque você dá 3 saltos. Já o segundo intervalo, que é Fá, Lá, você só salta 2 vezes. Então, você passa de Fá para Sol, de Sol para Lá, certo? Então, o que é interessante aqui entre esses dois intervalos, o intervalo A e o intervalo B? O intervalo A tem 2 notas diatônicas entre ele. O intervalo B tem uma nota diatônica só. Só que em termos de razão de frequência, eles são exatamente iguais, certo? No sistema temperado, pelo menos. E a pergunta... tá partindo disso, né? A gente está dentro do temperamento igual. Exatamente. Isso, exatamente. Então, o que acontece? A minha hipótese foi a seguinte. Se grau de escala é uma informação relevante para que a gente perceba intervalos ou razões de frequência, o intervalo A tem que ser percebido diferente do intervalo B. Faz sentido? Uhum. Deu para acompanhar? Então, nesse exemplo do intervalo Si, Mi bemol, Fá, Lá, a minha hipótese seria que o intervalo Si, Mi bemol seria percebido como mais largo, ou mais distante, ou qualquer adjetivo que você quiser colocar, do que o segundo intervalo, que seria Fá, Lá, certo? Sim. Então, mas essencialmente, independente do adjetivo que você coloca, a hipótese seria que um intervalo seria percebido como diferente do outro, certo? Isso é que é o fundamental. Uhum. E aí, como você mede diferença? Então, como a gente fez no experimento? A gente mostrava a escala a escala menor melódica. Logo depois da escala menor melódica, a gente mostrava o intervalo A, ok? E aí eu pedia para a pessoa dar fazer uma estimativa de quão distantes as 2 notas estão, certo? Então, o exemplo, por exemplo, se você mostra uma segunda menor, elas estão numa distância X, certo? Se você mostra uma oitava, você está numa distância 10x, ok? Uhum. Só para ilustrar. Então, a gente mostrava isso, a gente explicava para os participantes direitinho, inclusive para os não músicos. A gente mostrava o exemplo de um intervalo próximo, como uma segunda menor, um intervalo distante, como uma oitava, e a gente mostrava o intervalo A, que seria Si, Mi bemol, e perguntava, qual a distância que você acha que essas 2 notas estão? E as pessoas iam lá no computador e arrastavam um mousezinho ali e colocavam a distância que elas achavam. E elas faziam isso assim, de novo, dentro de vários contextos diferentes, dentro de várias oitavas diferentes, com várias transposições e tal. E aí a gente perguntava... E sempre melódico, sempre as relações melódicas, ou elas acabavam tendo alguma referência em algum momento? Então, sempre antes de julgar a distância do intervalo, ela ouvia a escala menor melódica. Legal. Então, mostrava a escala menor melódica, depois mostrava o intervalo. Isso em ciência cognitiva o pessoal chama de primer, experimento de priming. Ou seja, você mostra um estímulo para ver a influência que esse estímulo tem num estímulo subsequente. Okay? E daí, sempre esse estímulo ele podia estar em algum tom que vocês definiam lá previamente. Uhum. Então, não estava sempre no mesmo tom, né? Você ia mudando os tons, é isso que você estava falando. Exatamente. Legal. Então, você ia lá, mostrava a escala menor melódica em um determinado tom, e depois mostrava esse intervalo que seria a sensível e o terceiro grau, certo? E aí depois você mostrava um outro intervalo que seria o quarto grau, né? E o sexto grau, certo? Que exatamente, falar. É isso, dentro de dó, é isso. Então, beleza. E aí a hipótese seria que o intervalo A seria percebido como maior, mais distante do que o intervalo B, certo? E a nossa explicação para isso seria que
o que faria a influência, o que faria esse intervalo ser percebido como mais distante seria o número de graus diatônicos que você tem entre as duas notas. Então, de novo, entre Si e Mi bemol a gente tem 2 graus diatônicos, entre Fá e Lá a gente tem 1 grau diatônico. E a minha hipótese é que o primeiro intervalo seria percebido como mais distante do que o segundo, justamente por causa desse grau diatônico extra, certo? Então, essa hipótese, ela assume diversas coisas sobre como a gente percebe música, né? Então, a minha hipótese seria que isso teria uma influência na forma como você percebe esse intervalo, justamente porque nós, como ouvintes, teríamos a escala menor melódica na cabeça, certo? É porque se você não tivesse a escala menor melódica na cabeça, esses 2 graus diatônicos que eu mostro entre uma nota e outra nota, eles não teriam relevância nenhuma. Né? Uhum. Então, essa seria a hipótese. E é importante dizer que a gente fez uma condição controle. E na condição controle a gente mostrava um monte de nota aleatória, semi-aleatória, né? Porque a gente não podia deixar aleatório demais, porque se você deixar aleatório, ela acaba caindo para uma tonalidade. Né? A gente fez aleatório o suficiente para não ser... Aliás, a gente controlou o suficiente para não cair em nenhuma tonalidade minimamente clara, assim. Então a gente mostrou esse primer atonal e fez o mesmo experimento. Então, ao invés de mostrar a escala menor melódica, eu mostrava uma escala atonal, e aí depois eu mostrava o intervalo A. E aí depois eu mostrava a escala atonal, de novo, mostrava o intervalo B. Certo? Uhum. E fazia o mesmo procedimento. As pessoas iam lá e julgavam lá o primeiro intervalo, depois julgavam o segundo intervalo. E a nossa hipótese seria que na condição atonal, ou seja, na condição controle, o intervalo A seria percebido como igual ao intervalo B. Faz sentido? Sim, faz sentido. Porque você, por exemplo, uma escala hexafônica, terça é terça. Exatamente, acabou. Exatamente. Terça é terça, não vai ter grau diatônico no meio ali para te confundir. Né? Que era aquele negócio que me confundia lá na aula de percepção musical, que eu não estava ouvindo o intervalo porque eu estava ouvindo o grau de escala. Pelo menos segundo o experimento do Dowling. E aí o meu experimento agora diria o contrário, seria o seguinte, mantendo o mesmo grau de escala e variando, aliás, mantendo a mesma razão de frequência e variando o grau de escala, será que você vai perceber esses intervalos como diferentes? E aí rufo de tambores, né? A resposta é sim. As pessoas percebem o intervalo A como diferente do intervalo B, mas só na condição tonal. Ou seja, só quando eu mostro a escala menor melódica, você percebe o intervalo A como diferente do intervalo B. E quando eu mostro a escala atonal, antes dos intervalos, você percebe esses 2 intervalos como iguais. Certo? E aí que foi a beleza do experimento. Foi um design muito difícil de fazer, porque a gente teve que encontrar essa condição. A gente queria, por exemplo, cancelar o efeito possível de oitava, porque a gente sabe que oitava afeta a forma como você percebe distância entre notas, certo? Então, tem uns experimentos antigos do Russo e Thompson que mostraram isso, dependendo da oitava onde você mostra o intervalo, a sua percepção vai mudar. Então, a gente tinha que ficar fazendo vários tweaks, assim, a gente pegava esse mesmo intervalo e mostrava em várias oitavas diferentes para a gente ver se o efeito de oitava afetava alguma coisa, certo? E o nosso objetivo, a variável que você não pode controlar, é bom você mudar ela o tempo todo para ver se ela está exercendo alguma influência no seu experimento. Né? Então a gente posso fazer uma intervenção aqui? Sim. Porque, por exemplo, a minha voz ela tem uma certa extensão. Como eu canto, às vezes eu fazendo uma comparação, mesmo imaginativa, da minha sensação de esforço daquele intervalo, eu já sei, né? Onde ele tá, mais ou menos. Sim. E daí isso afeta, né? Por isso que é importante você ter essa aleatoriedade presente, né? Exatamente. Porque se o efeito é consistente e ele tem alguma independência dessa variável oitava, ele deve ser consistente independente da variação que a gente faz. Essa é a premissa experimental, né? Justamente. E outras variáveis, como você mesmo falou, que outra variável que poderia influenciar nesse resultado seria a sua formação como instrumentista.
né? Sim. Será que você, como uma pessoa que toca um instrumento X ou Y, vai perceber as razões de intervalo diferente? A gente sabe na literatura que isso acontece, então a sua percepção é bastante ligada ao instrumento que você toca, certo? Tem vários experimentos mostrando isso. E aí o que a gente fez? A gente pegou gente de todos os experimentos, porque a gente não queria um experimento que fosse válido para pianistas, por exemplo. Né? A gente queria testar um aspecto cognitivo relacionado à percepção de intervalos que fosse minimamente generalizável para pessoas, músicos, não músicos, ou instrumentistas de um instrumento A ou instrumento B. Certo? Então o que a gente faz quando a gente quer um resultado generalizável é pegar amostras de vários lugares. E foi isso que a gente fez. Então, sobre o espaço amostral, foram 30 participantes do Canadá e 30 do Brasil, 15 músicos no Canadá, 15 músicos no Brasil e o resto todo não músico. E tinha tempo de treinamento envolvido nisso, sendo verificado? Sim, a gente coletou informação sobre o tempo de treinamento, e a gente analisou todos os dados. Só que, de novo, como isso é uma variável que, em teoria, a gente poderia controlar, né? A gente poderia pegar e recrutar só pessoas com 10 anos de treinamento musical, ou pessoas com 5 anos de treinamento musical e tal. Mas é muito difícil, porque se você trabalha com participantes seres humanos, até você conseguir essas pessoas marcar horário, levar a pessoa no laboratório, fazer aquele negócio todo. Então, beleza, só que como a gente sabia que essa é uma variável que, de novo, podia influenciar os resultados, a gente coletou essa informação e analisou. Então, estatisticamente, a variável tempo de estudo de música não influenciou em nada nos nossos resultados. Nossa! Isso foi bem interessante, foi um achado bem interessante, assim, porque esse efeito de grau de escala, ou seja, perceber o intervalo A como maior do que o intervalo B, ele é verdade tanto para músicos quanto para não músicos, e independente do tempo que tem que você toca esse instrumento. E quem tem ouvido absoluto, porque o cara às vezes ouve a porcaria do nome da nota lá na cabeça dele, isso, como que aconteceu isso? Tinha indivíduo? A gente excluiu pessoas com ouvido absoluto. Excluiu, né? Excluiu pessoa com ouvido absoluto. Então, fazia parte do critério de seleção dos participantes. Reparação histórica. Então, você não tem ouvido absoluto, pela felicidade, deu pra ver que não tenho. Pode crer. Não tenho, não. Eu também não tenho. Os experimentos de percepção musical, eles caem por terra bastante com pessoas com ouvido absoluto. A minha orientadora... Porque o cara ouve o nome da nota e daí ele já faz a porcaria da teoria depois dele ouvir. Exatamente. O nome da nota Então, na cabeça dele, ele atrapalha tudo. Exatamente. Aí eu estaria testando a capacidade que aquele cara tem de dar um nome para uma nota, né? Ele não precisaria se apoiar em nada na percepção do intervalo em si, ele poderia simplesmente ter um conhecimento categórico e explícito sobre qual intervalo é formado por aquele par de notas, né? Sim, e tem outras pessoas estudando ouvido absoluto, isso aí é uma outra parada, Exato. Tem outras pessoas com esse recorte aí fazendo, né? Sim. Você ia falar da sua orientadora? A minha orientadora é uma das pessoas que estuda ouvido absoluto, ela tem alguns papers publicados nessa área aí, e ela tinha acho que, se eu não me engano, o primeiro experimento dela olhava justamente a diferença da sua acurácia no ouvido absoluto para diferentes instrumentos ou diferentes timbres. Né? Então, eu nem me lembro do resultado que ela teve. Se eu não me engano, eu acho que a acurácia era maior para voz, alguma coisa assim, mas eu posso estar falando errado, tem que rever o artigo. Mas é Patrícia Vanzello o nome dela, para quem estiver interessado, e é um artigo que ela publicou com o Glenn Schellenberg, lá de Toronto. Legal. Bem interessante. Cara, puta, que incrível. E esse formato todo que você foi dando do design do seu experimento, eu acho que agora eu entendi porque que você estava falando de estar fascinado por ciências da computação nesse sentido, porque eu fico imaginando aqui como é que você ensina um computador que o Mi bemol Si é maior do que o Fá e Lá. Exatamente, cara, exatamente. Como que você vai explicar pra porra do computador que, olha, isso aqui é diferente, porque acusticamente você tem o mesmo número medindo aquilo ali, né? Não, você sacou completamente, cara, é exatamente isso, assim. Então, tipo, quando você está trabalhando, se por algum motivo é interessante para você que o computador saiba perceber aquele intervalo como um ser humano percebe, né, e tem várias razões para a gente querer isso, você vai precisar saber descrever aquele som para o computador muito bem,
né? Então é exatamente Sim. isso. Se você mostrar a razão de frequência para o computador, ele vai falar, os intervalos são iguais. Mas se você disser agora para o computador o seguinte, cara, isso aqui tem 2 graus de escala no meio e esse aqui tem 1 grau de escala no meio, presta atenção nessa variável, aí ele consegue fazer igual. Então você estaria aproximando a percepção de máquina da percepção humana, né? A nossa capacidade de descrever a percepção humana facilita também a nossa capacidade de imprimir essa impressão humana no computador, né? Ou, mais especificamente, programar essa percepção humana, né? Sim, foda. A hora que você estava falando que eu entendi de onde veio a parada do fascínio. Puta, da hora, cabeça no teto, né? Exatamente isso, cara, exatamente. Não, foi muito legal você ter sacado isso, porque é exatamente isso, cara. O que essa pesquisa que eu propus, aliás, que eu continuei, né, depois do Dowley, já há muito tempo, o que ela faz? Ela nos dá uma ferramenta descritiva sobre estímulos perceptuais. Então, a gente agora tem uma ferramenta extra, chamada grau de escala, que ajuda a gente a descrever uma variável no universo, que é, nesse caso, a percepção de razão de frequência. Então, agora eu tenho essa nova ferramenta na mão para descrever aquilo, seja para qual propósito eu queira. Por exemplo, se for para explicar por que o estímulo A é parecido com o estímulo B, ou se for para treinar um algoritmo para dizer se a melodia A é parecida com a melodia B. Isso seria outra possibilidade, né? Enfim, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Sim. Eu acho que a gente pode fechar aqui, porque já temos um papo bem legal. Eu tinha mais curiosidades, mas eu acho que pode ficar imaginando coisas com estruturas maiores, né? Estruturas maiores no sentido de, por exemplo, cadências, sequência, umas estruturas um pouquinho que você tem até tempo de elaborar racionalmente, verbalizar, ter diálogos, né? Não uma bomba que você joga um negócio, história, você tem que responder e pronto. Mas eu acho que isso pode, de repente, se você tiver afim depois de falar um pouco sobre isso numa próxima vez. Sim, com certeza. Porque daí a gente tem um espacinho para falar depois que você saiu do mestrado, que rolou esse experimento, muito interessante, da hora. Você foi fazer doutorado na Finlândia? Cara, eu tô fazendo lá. O que tá acontecendo aí? O que você tá estudando aí? Eu tô estudando, cara, mudou completamente, assim, eu tô estudando algoritmo de recomendação musical. Então, eu queria um pouco cair para esse lado de algo um pouco mais aplicado, ou seja, algo que a gente visse alguma aplicação imediata. E a minha pesquisa, explicando ela de maneira bem genérica, é basicamente, eu quero encontrar padrões em como as pessoas organizam sequências de música em playlists. Então, imagina que você tem um set de músicas, ou seja, um conjunto de músicas, e você quer organizar ela numa determinada ordem, ou seja, você quer que essa música seja número 1, essa música seja número 2, essa música seja número 3. E a minha pergunta é, existe alguma maneira de fazer isso que vai otimizar a sua percepção daquela playlist? Ou seja, será que a sua playlist vai ser melhor ou pior se você mudar a ordem dessas músicas? Essa seria a grande pergunta. E como eu estou respondendo isso, eu estou basicamente analisando álbuns. Então eu pego um monte de álbum que as pessoas fizeram aí ao longo da história da música, e eu analiso a música, eu analiso a sequência de músicas desses álbuns. Então, olha, por exemplo... Porque no fim, essa é uma playlist que alguém premeditou para gravar e colocar na bolacha lá, né? Exatamente. Eu poderia olhar para a playlist, mas eu não sei quem fez aquilo, não sei como fez. Mas é difícil imaginar uma pessoa fazendo um álbum musical e colocando músicas numa ordem aleatória, né? É difícil. As pessoas normalmente param para pensar, né? Eu quero abrir com essa música, e depois eu quero ir para essa música e tal. E aí eu quero ver se existe algum padrão na forma como as pessoas organizam sequências de música dentro de álbum. E para quê? Para eu pegar esse padrão e aplicar nas playlists depois. Então você tem lá, você pode falar pro cara, na hora que ele aperta o random shuffle, lá na hora de ouvir uma playlist, você dá uma sugestão para ele da ordem que vai ser aquilo. Shuffle animado, daí ele vai te sugerindo. Exatamente.
Interessante. Essa é a ideia. Porque o meu Spotify, ele erra tudo, é foda. Também sim, eu não sim. ajudo muito, né? Porque, tipo, escuta Purcell, daí depois escuta Purcell, uns bagulho de contratenor, daí depois você vai lá e escuta um heavy metal nada a Pode ver. crer. Daí, tipo, o Spotify fica, que O cara porra não que você entende quer, nada, né? mano? Pode crer. Sim, Você tá sim. completamente louco, mano. Escuta Purcell na academia, tá louco. Pode crer. Muito massa. Se você quiser ser encontrado, né, como Tá. fazê-lo, ou pelo menos, assim, uma forma de encontrar seus papers, né, que tem alguns que eu vi que estão em acesso aberto, né, dá pra encontrar. Então, qual que é o nome, por exemplo, pra pessoa te achar? Eu tenho uma página no Google Scholar, e lá tem todas as listagens dos meus artigos e publicações, né, que é aquele, então, se você colocar lá Pedro de Alcântara Neto, Cognição Musical, estou até colocando aqui para verificar, você vai encontrar ali minha página do Google Scholar. Lá tem todas as minhas publicações de revista. Deixa eu ver. E tem uma coisa, eu ia falar que não estão abertos, mas se alguém quiser entrar em contato, eu tenho direito de mandar os artigos de graça. Eu, como coisa, e se você não quiser usar o Sci-Hub, né, que não sei se pode falar aqui, senão você coloca outra coisa lá. Mas se não puder, fudeu, que eu uso pra cacete. Não sei se pode falar aqui no podcast, mas se a pessoa não quiser usar, ela pode me pedir por e-mail e eu mando. E aí o meu e-mail é pazoneto@gmail.com. Legal. É isso. Então, muito obrigado, foi muito da hora mesmo. Tomara que a gente possa conversar mais, porque realmente eu fiquei instigado pelo jeito que as coisas foram se desenrolando no meio da conversa aqui. Que legal, cara. Fico muito feliz e, queria saber mais da sua pesquisa também. De repente, na próxima conversa, a gente faz um diálogo mais de troca, né? Você me contar o que você está pensando, suas coisas e tal. Sim, lógico. Maravilha. E você que é ouvinte, se você quiser mandar uma dúvida, uma sugestão, uma puxada de orelha aí, uma contribuição, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com, ou você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram como will.pedroso, WILL.pedroso com Z, ou no Instagram do @contrapontoprofano. E é isso, pessoal. Semana que vem temos mais um programa com mais um tema. Chegamos aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.